Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. A nossa convidada de hoje é Clara Pimenta do Val, arquiteta, professora e investigadora na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Doutorada pela FAUP e com trabalho reconhecido nas áreas de História da Construção, da Sustentabilidade e do Papel Social da Arquitetura, tem contribuído para compreender a evolução urbana do Porto e para formar novas gerações de profissionais atentos aos desafios contemporâneos. Ao longo do seu percurso, conciliou a investigação e o ensino com a prática cívica consistente. Colaborou com os Arquitetos Sem Fronteiras em iniciativas como a candidatura da cultura avieira a património material e o apoio após os grandes incêndios de 2017 em Figueiró dos Vinhos. Durante a pandemia, foi também uma das dinamizadoras do Norte em Ação, uma rede que mobilizou centenas de pessoas para produzir material de proteção para hospitais e instituições sociais. Hoje continua envolvida em projetos de impacto, como a Associação Nada Novo, ligados à reutilização, sustentabilidade e responsabilidade ambiental. É esta combinação entre conhecimento académico, experiência profissional e compromisso cívico que a trouxe hoje até nós para mais um episódio deste podcast. Olá, Clara, bem-vinda ao Alumni Mundos. Obrigada. Clara, vamos falar do início. O que é que levou a escolher a arquitetura e a Universidade do Porto? Se calhar vão achar que são razões demasiado emotivas. Eu dizia que queria ser arquiteta desde os meus 10 anos de idade. Olha, tem muita piada porque eu dizia desde os 7, depois mudei. Pronto, eu provavelmente se calhar poderia ter mudado, mas... E o que é que na altura me levou a pensar na arquitetura? Ter encontrado um projeto, e não vamos falar da qualidade arquitetónica do projeto, eram umas casinhas, e ter ficado fascinada pelo sistema de representação, de perceber plantas, cortes e alçados. E então, a partir dessa altura, eu fazia projetos de plantas, cortes e alçados, de sítios que eu imaginava. Eu, naquela altura, era também fiel assistente do Espaço 1999, portanto, ficção científica, e muitos dos meus projetos eram espaços que não tinham uma relação direta com o nosso dia-a-dia, portanto, foi aí. Fui fazendo o meu percurso no secundário sempre ligada ao melhor, até ao 9º ano geral, mas depois entre o 10º e 11º na área das artes, portanto direcionada para a arquitetura, mas naquele momento ainda tinha sempre em cima da mesa a possibilidade de, e vão-se rir, seguir a astrofísica, ser atriz. Podia ser um curso invulgar na altura. Sim, também, sim. Mas eu era uma das melhores alunas da matemática e a física. Eu adorava também toda a parte do que é que nós podíamos conseguir saber a partir do momento presente em relação ao futuro, e portanto a astrofísica ou então a arqueologia, portanto olhar para o passado. Acabei, e eu olhando para trás digo que se calhar até mais por teimosia do que propriamente pelas minhas qualidades intrínsecas de seguir arquitetura, porque eu tinha, digamos, o meu pensamento é um pensamento bastante rigoroso, bastante matemático, portanto, mas também eu não consegui passar sem a componente criativa, e portanto eu consegui, acho que tentei equilibrar entre uma coisa e outra. A Universidade do Porto, de Barcelos, sobre Barcelos era o mais próximo. Na altura, se já existisse curso de arquitetura em Coimbra, se calhar eu teria tentado Coimbra, aquela ideia da universidade. Olha, que era uma má opção. Pronto, pronto. Estou a brincar. Sim, pronto. Teria, pronto, mas entrei facilmente, pronto, tinha nota para entrar na faculdade aqui no Porto. Na altura o Porto até tinha menores médias que Lisboa. E nessa altura nós estávamos a funcionar ainda os 2 primeiros anos em Belas Artes, portanto a relação próxima com a arquitetura, da arquitetura com a escultura e com a pintura, portanto tinha colegas com os outros, das outras cursos, até, por exemplo, a minha colega de quarto era de Belas Artes, não era de arquitetura, portanto tínhamos essa relação.
Mas eu tive um primeiro ano bastante conturbado e pronto, nesse momento eu acho que se eu não tivesse conseguido fazer as disciplinas todas, poderia eventualmente ter desistido, porque... Mas como é que foi a sua experiência académica? Não, eu se calhar tenho que fazer um contexto anterior, porque senão não percebem o conturbado que foi o primeiro ano. Eu fiquei grávida com 17 anos, portanto a minha filha nasceu durante o primeiro ano da faculdade. E o que significou que o primeiro ano foi interrompido pelo final o nascimento dela e pelos primeiros meses dela e pronto, e a partir desse momento eu passei a viver em Barcelos e a vir todos os dias com comboio para o Porto. E que influenciou naturalmente a sua vida académica e a experiência. Portanto, enquanto os meus colegas ao final das aulas iam tomar uns copos, conviver, eu corria para o próximo comboio para estar em Barcelos com a minha filha, para ainda estar um bocadinho com ela acordada e depois no dia seguinte de manhã saía cedo para estar às 9 da manhã nas aulas. Quando havia mais facilidade de chegarmos um bocadinho atrasadas, eu podia sair um bocadinho mais tarde de Barcelos e só sair no comboio das 7h15. Mas quando tinha que estar exatamente às 9, eu tinha que sair de casa às 6 da manhã, portanto foi assim um bocado foi um bocadinho conturbado. Portanto, eu não sou a pessoa ideal para falar de vida académica, mas fez amizades nesse período? Sim, mantive-me fiel ao meu grupo e mantemos ainda o contacto dos colegas do curso. Éramos muito poucos comparado com o que é agora a faculdade, portanto nós tínhamos, o primeiro ano até tínhamos bastantes alunos, nós tínhamos cerca de 120 alunos no primeiro ano, mas um terço deles entre o primeiro e o segundo iam para Lisboa, porque o curso de Lisboa eram só 5 anos, o Porto era 6 e também porque na altura a média de Lisboa era mais alta e portanto entravam no Porto e depois dirigiam-se a Lisboa. Portanto, a partir do segundo ano nós passávamos de 12 turmas do primeiro para 4 turmas no segundo e depois 3 turmas nos anos seguintes e no quinto ano já só éramos 2 turmas. Portanto, quando acabamos o curso éramos 40 e poucos alunos. Não tem nada a ver com os nossos 200 e muitos de agora. Muito bem. Estava-nos a falar da sua experiência com a maternidade, que aconteceu Sim. muito cedo. Eu não sei se isso teve influência nesta sua faceta de agente de mudança. Está envolvida em projetos de voluntariado, de uma série de coisas desse género. Quando é que surgiu isso? Quando é que sentiu essa vontade de fazer a diferença? Eu acho que isso vem ainda antes de ser mãe, ainda em Barcelos, com colegas nós, que tornámos o departamento cultural de uma cooperativa que existia e fazíamos ações nas escolas, portanto, e nós estávamos nos nossos 16 anos a trabalhar com os miúdos de 7, 8 anos. Ou também ser monitor em campos de férias, portanto, fui tentando fazer algumas coisas. Até fui catequista, embora aí nessa circunstância a hipótese era, ou estava na catequese a aprender ou estava a ensinar, e eu, entre as duas, preferia ensinar. Muito bem. A Clara trabalha temas como sustentabilidade, reabilitação, o papel social da arquitetura. Que desafios é que encontrou ao tentar usar estas áreas para provocar mudanças na sociedade? O nosso país está preparado para estas mudanças na arquitetura? Se pensarmos, quando eu comecei a trabalhar em 1991, não estava de todo preparado. A questão da sustentabilidade ainda era tratada como algo muito marginal, apesar do relatório Brundtland ser da década de 80, e já estamos a falar de sustentabilidade a partir dessa altura, não estava no léxico comum. E nessa altura era normal dizer não. As pessoas não conseguem alterar o clima. Enquanto agora já todos sabemos que temos o clima a ser alterado pela atividade humana. Portanto, era difícil. Neste momento, assim, não, como docente, eu consigo perceber as alterações das posturas da sociedade em geral. Porquê? Porque os alunos que nos chegam são também um reflexo do meio em que são criados, não é? E, portanto, nós vemos o aumento das preocupações com sustentabilidade e são eles muitas vezes agora mais motores que os próprios docentes em algumas temáticas, de utilização de materiais, de reutilização de materiais naturais, de materiais que crescem, como a madeira, e não de materiais que se esgotam, como a areia ou a pedra.
Pronto, e vemos isso a ser alterado nas últimas décadas. Mas acho que ainda há um grande trabalho a fazer, porque se formos um bocadinho fora dos nossos nichos profissionais, a opção, quando queremos reabilitar alguma coisa, mas fica mais barato fazer de novo. É essa a ideia. Essa expressão algumas vezes. É generalizada. Eu tenho um colega, agora já jubilado, um colega amigo, professor catedrático na Faculdade de Aveiro, que se jubilou há uns anos, o professor Aníbal Costa, que provava que fazendo o diagnóstico correto, reabilitar fica mais económico do que fazer de novo. A questão é que tem que haver um investimento em diagnóstico. Porque se nós não soubermos o que temos, a primeira opção é deitar abaixo. E talvez por isso é que eu sou docente de um curso de estudos avançados em património nas áreas dos materiais. E o que tentamos nesse curso é trazer os especialistas dos diversos âmbitos, porque um arquiteto não lida só com um tipo de material, vai ter vários desafios, e ao trazer esses especialistas, estamos a ter um duplo papel. Por um lado, estamos a formar os alunos com o contacto com as pessoas que são mais capazes no contexto nacional. Mas, por outro lado, também lhes estamos a dar as ferramentas para eles saberem que consultas é que podem fazer se um dia estiverem perante um trabalho. Muito bem. Colaborou com os Arquitetos Sem Fronteiras, Portugal. Que tipo de trabalho é que desenvolveu neste contexto e que aprendizagens é que tirou daqui? Eu sei que esteve envolvida, como eu dizia no início, aliás, com a cultura avieira, património material e inclusivamente nos incêndios de 2017. A minha entrada nos Arquitetos Sem Fronteiras foi entre 2012 e 2013. Mas o meu primeiro contacto com os Arquitetos Sem Fronteiras ainda foi no início da década de 90, e eu hoje não sei como, soube que eles existiam, porque não havia internet na altura, não é? E mandei uma carta para os Arquitetos Sem Fronteiras Espanha, a perguntar se podiam aceitar um associado português. Pronto. Depois eu nunca dei seguimento a isso, mas foi o meu primeiro contacto com Arquiteturas Sem Fronteiras. E eu acho, o que é que procurava com isso? Eu acho que era a questão de voluntariado e do voluntariado fora. Eu acho que a perspectiva do Sem Fronteiras, que nos vem dos Médicos Sem Fronteiras, que fazem voluntariado um pouco por todo o mundo, eu acho que ali era essa coisa, era ajudar, mas ajudar em contextos que eu achava que eram mais, tinham mais necessidade. Os Arquitetos Sem Fronteiras Portugal também já fizeram, e eu não, mas também já fizeram algum voluntariado no estrangeiro, mas a perspectiva é diferente, que é, nós queremos levar a arquitetura a quem não tem capacidade de ter apoio de um ponto de vista comercial. E, portanto, por essa razão, estivemos envolvidas na candidatura Património Avieiro a Património Imaterial. Os avieiros foram populações nómadas, portanto, ou vamos dizer, não eram propriamente nómadas, eles eram migrações cíclicas entre a zona de Vieira de Leiria e os estuários do Tejo e do Sado. E a partir de determinada altura, eles primeiro viviam nos barcos, e a partir de determinada altura eles começam a ocupar a terra e a ficar lá o ano todo, em aldeias palafíticas. E, portanto, nós temos algumas que ainda são relativamente conhecidas, como a Carrasqueira, mas têm uma cultura própria, têm uma gastronomia própria, têm tinham formas de existir distintas, e normalmente não se misturavam com as populações que existiam na zona, portanto as aldeias eram separadas. E até digamos, essas iniciativas que se estavam a tentar torná-lo como património, eles próprios não tinham orgulho da sua cultura. E então o nosso trabalho ali era, nós como arquitetos, do ponto de vista da arquitetura, tentar documentar as características da sua construção e perceber também como é que podíamos torná-la mais confortável para os dias atuais, porque às vezes nós temos uma ideia um bocadinho
sonhadora do que é o vernacular, não é? Porque está ligado aos meios, está ligado ao clima, mas também temos que pensar que está ligado a uma altura em que as nossas exigências de conforto eram muito menores. Tinha um dos meus professores na Faculdade de Engenharia que costumava dizer que Portugal é o país onde os edifícios se portam pior que o clima. Portanto, as pessoas não estavam habituadas ao conforto e quando não havia uma lareira, era frio durante o inverno. Muitas das vezes, o que tentámos com os avieiros era tentar encontrar outras formas de manter o que são os traços identitários, o valor cultural daqueles edifícios, mas com mais conforto. E, portanto, essa questão da minha ligação aos Arquitetos Sem Fronteiras, inicialmente tinha a ver com o pensar, eu estava a pensar em África, eu estava a pensar na América Latina, a partir do momento eu estava a pensar em Portugal. E quando tivemos os incêndios em 2017, nós percebemos que nós temos que ajudar, e, portanto, fizemos uma primeira visita, percebemos o que é que tinha acontecido. Peço desculpa. Não tem problema. Não, é que veio-me a imagem um dos senhores que tinha perdido tudo e a forma como ele estava a caminhar no meio do incêndio, do resto do incêndio. E nós percebemos que nós temos que ajudar. Então, fizemos ainda umas campanhas, mas... Mas que trabalho em concreto é que fizeram? Sim, o nosso primeiro trabalho foi de auxílio de, por um lado, demolições, porque havia edifícios que estavam a precisar de serem derrubados porque iriam cair logo a seguir, e ajudar na triagem dos donativos. Fizemos os dois trabalhos, mas a intenção era avançar com o projeto. Mas se lembram, o que aconteceu nos pós-incêndios é que de repente aquilo foi oportunidade de negócios em determinados âmbitos e Foi inclusivamente motivo de reportagens. Sim, pronto. E portanto o trabalho voluntário deixou de fazer sentido porque já tinha sido tudo comercializado por outros lados e, portanto, nós ainda tivemos, por exemplo, alunos a trabalhar, a fazer a análise dos processos, a perceber como é que as coisas tinham decorrido, mas não acabamos por não fazer mesmo nenhum trabalho efetivo, porque o levantamento, os primeiros levantamentos que nós começamos a fazer, depois não fizeram sentido, mas foi dos momentos mais duros que eu assisti e não estive na altura dos incêndios, mas tivemos pouco tempo depois e as marcas estavam todas. E marcas da passagem do fogo e de um fogo que às vezes era seletivo. Eu lembro-me de numa das casas em que as pessoas conseguiram escapar dentro da casa, mas o rastro de fogo tinha passado estava tudo queimado, incluindo os carros que estavam, carros agrícolas que estavam dentro dos cobertos, completamente derretidos. Portanto, era um fogo seletivo. Sim. Que fazia passagens em determinadas zonas, mas de relatos de pessoas que só tinham conseguido sobreviver porque estavam dentro de tanques cobertos com cobertores encharcados em água. Portanto, foi uma coisa... Peço desculpa, mas... Não, esteja à vontade. Durante a pandemia, a Clara integrou o Norte em Ação. E tem aqui uma história muito curiosa porque conseguiu reunir, eu penso que foram 200 costureiras, como lhe chama, mas que colocou entre aspas quando me descreveu essa situação. Fala-me disso. No final de março, estávamos pouco tempo de confinamento e um dia deparei-me com um post no Facebook de alguém que estava a dizer nós precisamos fazer, era uma médica, nós precisamos de fazer equipamentos de proteção para os hospitais, porque naquela altura não havia nada, não se conseguia, não havia máscaras, não havia nada. E estavam a tentar reunir a informação por comentários no post. E eu disse, eu só lhe disse, isto precisa de uma base de dados, eu faço um formulário no Google Forms. Pronto. Entrei para fazer um formulário e acabei a ajudar a gerir a rede. Portanto, acabamos-nos a juntar 4 pessoas, uma médica e 3 arquitetas que não se conheciam antes. Portanto, eu conhecia-as naquele contexto. Portanto, a Sara, a Valéria, a Alice e eu. E as nossas primeiras ações foi de tentar arranjar matéria-prima. Antes daquilo ninguém sabia o que era o TNT, não é? O tecido não tecido, e depois fomos aprendendo algumas coisas. A primeira coisa foi com doação de TNT.
arranjaram de cortar o material, porque as primeiras cortes à tesoura sabemos que nunca mais íamos, e na primeira Vocês é que desenharam esses tecidos, esses moldes, digamos assim? sim, a desenhei eu. Pronto, e eu se calhar tenho que fazer um enquadramento antes. Eu costuro desde os meus 10 anos. Muito bem. Havia uma máquina de costura lá de casa e eu um dia precisava para a escola de um avental, em vez de pedir à minha mãe filo. Pronto, resolvi o assunto. E a partir daí fui fazendo sempre entre coisas e roupas. Quando a minha filha nasceu, fiz imensa da roupa dela e dava-me gosto. Depois ela começou a crescer, já demora mais tempo, não é? Mas, portanto, eu era a única que sabia alguma coisa de costura do grupo. E quando entrei para fazer o formulário, depois comecei a organizar o formulário, pronto, começamos a juntar as pessoas, e quando ponho costureiras, se calhar nem 5% eram efetivamente costureiras, a maior parte eram pessoas que tinham outras profissões e que estavam isoladas em casa, e portanto o grupo, além de fazer os equipamentos de proteção, também iria permitir que era haver contactos, haver, digamos, conseguir dar alguma sanidade mental às pessoas que estavam isoladas naqueles primeiros momentos. E pronto, e quando nós tivemos a primeira material cortado, nos grupos que entretanto já tínhamos falado, nós pusemos só por coisa, pronto, temos material, quem é que está disponível para costurar? E de repente havia gente que dizia, eu faço a noite toda, eu não sei o quê. E nós não tivemos material suficiente para dar a toda a gente. Mas percebi logo naquele momento que aquilo foi numa sexta à noite, nós tivemos gente a distribuir o material na altura entre Maia, Gondomar e Porto, e na sábado de manhã, mal eu acordei, eu já tinha no WhatsApp não sei quantas dúvidas de como é que íamos fazer as coisas, porque as pessoas não eram costureiras, não sabiam. Então, inclusivamente, compraram as próprias máquinas. Sim, algumas delas foram comprar máquinas para se juntar ao Norte em Ação. Então, nesse dia de manhã, o que é que eu pude fazer? Eu tinha os moldes, não é? Cortei noutros tecidos que não tinha lá os mesmos moldes e fui, com o telemóvel a filmar, fui primeiro a cortar, a costurar. Tenho alguns desses vídeos com o gato em cima ou a gata naquele caso, em cima das coisas, para ensinar. E, portanto, as primeiras explicações foram via WhatsApp, para as pessoas começarem a fazer as coisas. Percebemos que a rede estava a crescer e então, de repente, nós passamos a ter grupos por concelhos. Portanto, tínhamos o grupo da Gaia, Gondomar, chegámos a ter o grupo de Barcelos. Esses grupos eram as 200 pessoas. Sim, em WhatsApp, pronto, okay. cada coisa. E depois criamos uma segunda categoria, que eram os entregadores, okay. As pessoas que recolhiam o material cortado, que o deixavam nas costureiras, que quando as costureiras o tinham produzido, o traziam de volta. Nós, na altura, tivemos a cedência de um Airbnb na Rua da Alegria, onde a Sara, por ser médica, estava afastada do núcleo, portanto estava a viver lá e estava vazio em baixo, portanto nós utilizávamos aquilo como o nosso ponto central, onde nós tínhamos os materiais. E depois começamos a envolver, digamos, mais tecnologia. Tivemos um colega da área da informática, pronto, alguém da área da informática que nos conseguiu automatizar através do Trello um sistema em que as costureiras iam quando tinham a obra pronta, carregavam, aquilo dava informação à entregadora, a entregadora sabia que tinha que ir buscar, quando fazia já dava por terminado e tínhamos aquilo tudo automatizado para o percurso. E, por outro lado, também nos permitia fazer um inventário do que estava a ser produzido. E, portanto, agora são mais 10 cogulas, agora são não sei quantos fatos. E tínhamos o nosso gráfico que ia sendo publicado das coisas que estavam a ser feitas. E, portanto, alguma vez fez parte desse grupo de entregadores ou não? Na fase final. Porque nós, a partir do momento em que não tivemos o confinamento, foi acabando, não é? E que as pessoas, ou melhor, mesmo quando tínhamos confinamento, mas quando as pessoas voltaram aos trabalhos, tivemos uma redução substancial da rede, claro, menos disponibilidade. E numa fase mais final, já estávamos com uma rede muito reduzida. As últimas material entregue já estive a entregar em bombeiros e em instituições de solidariedade e segurança social.
já o finalizar, e nessa altura já fui eu que andei a fazer essa distribuição entre a Gaia, os bombeiros de Esposende, os de Barcelos, portanto fizemos as últimas distribuições. Mas durante todo o tempo da rede, nós fazíamos a questão de no Facebook publicar sempre onde é que as coisas eram entregues. Por exemplo, nós estivemos a fazer material para acreditar também, porque tinham a necessidade por causa de proteger quer as crianças, quer depois quem fazia as visitas. Portanto, nós tínhamos um conjunto de instituições que nos fazíamos os pedidos, e então também fizemos uns formulários para os pedidos, que era para saber quem é que precisava, porque receber mails nós não conseguíamos gerir. Então tentámos, por um lado, ter tudo o mais organizado possível e automatizado, e por outro lado dar as respostas. Fizemos sempre questão de nunca receber donativos em dinheiro. Portanto, nós recebíamos bens, portanto, tecidos, que se transformavam, não é? Que transformávamos, ou então a disponibilidade para pagar faturas de material. E, portanto, nós nunca tivemos que gerir. Não chegava até vocês, não é? Ia diretamente sim, para... foi uma das coisas que fizemos questão, porque costuma dizer que a primeira coisa de haver problemas. E temos uma história, ou melhor, a todos os efeitos, duas histórias bastante interessantes. Lembram-se da cerca sanitária de Alvar. Sim, perfeitamente. Nós furamos a cerca sanitária 2 vezes, autorizados. Sim. Porque tínhamos donativos de material de empresas dentro da cerca sanitária. E então falei com um colega da Polícia Municipal, que me pôs em contacto com o comando, e tivemos autorização. Arranjei depois, aqui isto era, tudo aquilo foi sistema de pessoas, de voluntariados. Tive mais outro amigo que tinha uma carrinha, e portanto foi ele que foi, porque eram rolos com 2 metros, não cabiam num carro, não é? Foi ele que foi ao VAR por 2 vezes buscar o material para nós podermos fazer a costura. E tínhamos depois articulação com outras redes. Havia na altura a Rede Maker, portanto as pessoas que faziam impressão 3D para fazer as viseiras. Sim. E nós, por exemplo, tivemos donativos de elásticos, então nós dávamos conseguíamos dar elásticos para eles porem nas viseiras. Eles faziam-nos transportes, às vezes, de material para distante, que nós não tínhamos maneira de fazer chegar. Portanto, nós tivemos desde Trás-os-Montes a Lisboa, a Vila Praia de Âncora, tivemos passagens de materiais de um lado e do outro. Como é que se sente enquanto está a fazer isso? Na altura. Quando está envolvida nesses processos. Sabe que está a ajudar, sabe Sim. que está a contribuir para a sociedade. Eu acho que naquela altura a nossa preocupação era ajudar, olhando para trás, eu penso que aquilo também foi uma ajuda para mim, porque eu até o momento em que me envolvi na rede, eu todos os dias estava a ver os números do Covid. Sim. A partir daquele momento eu estava tão envolvida no que fazia que a minha preocupação era gerir tudo aquilo. Portanto, eu acho que nós temos sempre uma parte altruísta, mas muitas das vezes temos uma parte pessoal que nem nos apercebemos quando estamos a fazer pelos outros, também estamos a fazer por nós próprios. Manteve durante esse período alguma atividade profissional ou não? Sim, eu continuei a dar aulas. Pois estava a pensar precisamente nisso. E naquela altura, todas as aulas passaram online, acabaram a demorar às vezes muito mais tempo, porque apesar do Zoom ser uma ferramenta fantástica que nos permitia desenhar em cima do ecrã, demorava, porque agora abre o ficheiro, agora, demorava bastante mais tempo, portanto tínhamos um bocadinho mais de tempo de aulas. As orientações de alunos também eram feitas à distância, e chegaram a acontecer situações em que naquela altura, no período online, eu todas as quartas de tarde dizia, eu ligo o Zoom. Para os alunos de orientação, quem quiser aparece. E até tinha uma das alunas, que por acaso estava a trabalhar sobre as Ilhas do Porto, que dizia, eu não tenho nada de novo, mas vim. E vinha. E ia ouvindo o que os outros faziam, e até foi uma das alunas que ela estava a falar sobre as Ilhas do Porto e sobre a questão da cerca sanitária na altura, no final do século XIX, e tinha escrito, não faz sentido qualquer cerca sanitária. E eu depois disse, Sara, agora já viste, e disse ela depois, mas olha, não apagas o que escreveste, vais a escrever um parágrafo a seguir,
falando agora da experiência atual, mas voltando atrás. Então cheguei a ter algumas situações em que nós, a partir de determinada altura, tivemos a salsa a ajudar-nos no corte e na confecção de algum do material. Quando nos reduziu, digamos, a disponibilidade de costureiras, conseguimos o apoio da salsa. Primeiro era só corte, mas depois começaram a acabar eles próprios a costura. E então, de repente, havia dúvidas. E ligavam-me e eu cheguei a ter o vídeo no computador com os alunos e o vídeo no telemóvel comigo a explicar na minha cabeça como é que deveria ser feito a touca que estava a ser, porque a partir de nada altura já estávamos a fazer já para as IPSS, como é que devia ser a touca para conseguir proteger os cabelos e ser mais fácil depois não haver contaminações. Portanto, eu nunca deixei de trabalhar na faculdade durante o período do Covid e consegui juntar o voluntariado. Pronto, agora... Não... Ficou com amigos dessa altura? Sim. Que mantenho hoje? Sim, ainda, quer dizer, se calhar alguns com menos interação. A Valéria, entretanto, depois, durante um período, até já foi minha orientanda ou meia em candidaturas à FCT para doutoramento, portanto, mantivemos outras coisas. A Alice, entretanto, está também na Nada Novo. Pronto, mas isso o convite não foi meu, Vamos falar já a seguir. No convite não foi meu, foi da Cláudia, mas podia ser, não é? Mas não, assim, não decorreu do Norte em Ação, foi curioso, de repente voltamos a cruzar. Ainda durante o Covid, por exemplo, o meu pai teve uma queda e ficou em cadeira de rodas. E uma das pessoas ligadas à rede foi que me conseguiu arranjar contactos para que ele começasse logo a fazer fisioterapia logo após o sair do hospital. Porque, e neste momento anda, ou melhor até já corre, mas não teria acontecido se não fosse possível fazer logo, arrancar logo em fisioterapia. Portanto, foi a rede ajudou e encontrei, incluindo a pessoal da Universidade de Porto, também estavam como costureiras na rede. Muito bem. Falamos há pouco da Nada de Novo, deixamos aqui alguns ouvintes curiosos, provavelmente explique-me um bocadinho o que é que faz. Este é o seu mais recente projeto. Em que eu estou integrada. Está integrada. Sim. Eu tenho que dar os créditos à Cláudia e ao Johnny, que são as grandes forças motrizes atrás da Nada Novo. Em 2019, tendo em atenção tudo o que eu tinha vindo a estudar, iniciei uma nova disciplina, uma nova unidade curricular na faculdade, que é Construção Circular, Certificação e Design Consciente. No primeiro ano, ainda pré-Covid, fizemos uma participação na Concreta com Concreta é a Feira de Materiais de Construção. A Feira de Materiais de Construção, que era sobre sustentabilidade e em que a minha postura foi nada mais sustentável do que manter o que já temos. E então, a praça da Faculdade de Arquitetura era feita com tabiques e frontais, portanto, sistemas de madeiras, feitos com madeiras reutilizadas, em que uma empresa de Braga nos deu as madeiras, uma empresa do Marco Canaveses nos ajudou a cortar, os alunos fizeram um workshop no Marco para fazer as montagens e depois montamos na Concreta. E porquê é que eu falo nisso? Porque eu abri os workshops para a Concreta e recebi uma mensagem que eu não conhecia na altura do Johnny. O Johnny é um arquiteto inglês a viver em Portugal e que acabou integrado a fazer, tem as fotografias dele a bater a taipa, porque também fizemos um bloco de taipa. A Cláudia foi minha aluna no primeiro ano em que eu dei aulas e foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para essa disciplina para fazer uma apresentação. Mas eles não se cruzaram nessa altura. E andamos para aí 2 ou 3 anos que eu dizia, vocês devem se conhecer, até que um dia eles se conheceram e acabaram eles e nós fazemos parte a criar a Nada Novo, uma associação que discute a questão da reutilização das componentes nos edifícios, dos materiais e das componentes. Porque não faz sentido eu estar a deitar fora algo que está em bom estado, que pode ser reutilizado, e substituir por algo com
menores condições, na maior parte das vezes, e que vai ter uma pegada ecológica muito superior. Estamos a falar de que tipo de materiais? Neste momento, de quase tudo. Mas as primeiras ações mais visíveis eram portas... Roupa, móveis... Portas não, estamos a falar portas, janelas, vigas... Só materiais de construção. Sim, então. Sim. Nós podemos, entretanto, depois divulgar outras coisas, mas a ideia tem a ver com a construção, com a arquitetura. Sempre. Portanto, se eu tenho portas que estão em bom estado, ainda que elas não possam cumprir a função original de porta exterior porque já não têm coisa, mas se calhar podem cumprir outra função dentro do edifício. A mesma coisa para as janelas. Vigas. Nós temos um processo de demolição em Portugal que ainda é um processo de destruição. Mas se nós tivermos uma demolição seletiva, isto é, um desmonte, nós conseguimos reutilizar mais facilmente os componentes. Não torna mais caro esse processo? Ou depois vai compensar com a reutilização? É assim, nesta altura depende muito do contexto onde ela é feito. Isto é, se eu tiver um edifício onde as coisas estão relativamente próximas, em que eu posso fazer, digamos, como se diz, a colheita, o harvesting do material, ter local onde eu guardar e ter tempo para já saber que material é que eu tenho no projeto, porque quando falamos de reutilização, o projeto tem que ser feito a partir dos materiais que temos disponíveis. Não é o contrário. Eu faço um projeto e depois vou à procura dos materiais porque não posso não encontrar os materiais disponíveis. Portanto, se eu tiver condições reunidas, eu posso ter uma construção que me fica mais barata do que uma construção com todos os materiais novos, porque os materiais estão existentes. Temos que pensar também que há um custo económico e um custo ecológico. E há o preço que lhe pomos, que são coisas diferentes. O custo económico é quando eu vejo todo o trabalho que está envolvido. E tenho um trabalho anterior que, se eu lhe der o valor, ele tem um peso, não é? O custo ecológico é tudo o que eu deixo de fazer por poder reutilizar aquilo. O preço que colocamos depende muito do contexto. Porque se eu for em alguns sítios, até me pagam para eu trazer as coisas. Porque estão habituados a pagar para alguém as levar. Noutros contextos, e basta ir, por exemplo, ao LX ou a um negócio de antiguidades e tem as coisas com um determinado preço bastante substancial. Portanto, a questão do preço que se lhe coloca vai também muito do reconhecimento e de uma lei de oferta e procura. Eu tanto tenho pedras dadas, como sou capaz de pagar 1.000 euros por uma pedra. Pronto. De pedra trabalhada. Mas, pronto. Mas temos as duas circunstâncias. Pronto. Eu acho que vamos precisar de muita alteração de mentalidades e de formas de produção e de legislação, porque enquanto a questão do carbono incorporado não for uma coisa taxada, às vezes pode não haver vantagens de ter algo que é reutilizado. Porque se eu compro um material, imaginemos que vem da China, mas que o custo do material em si é zero e eu estou a pagar o transporte, é muito difícil eu competir se eu aqui estou a pagar efetivamente um material. Pronto. Agora, se eu começar a taxar e a dar o real valor às coisas, eu acho que as coisas podem começar a mudar. Pronto, e o que nós tentamos no Nada Novo é discutir, é começar a tornar isto um assunto mais visível. Muito bem. Clara, sente que já inspirou outras gerações, ou não? A querer fazer mais pela sociedade? Quando anda nesses trabalhos de campo, vamos chamar assim. Eu espero ter conseguido fazer uma pequena sementinha em algumas das pessoas com quem a contatei. Sei que tenho tido alguns feedbacks Já tem estudantes que a acompanham em algumas coisas dessas? Sim, não, e aí o Covid foi... Por tudo mal que o Covid foi ótimo na circunstância de abrir as portas da universidade a toda a gente, porque nós acabamos a abrir as aulas, a fazer aulas abertas, que
Eu no primeiro ano, em 2020, não é? No final de 2020, na segunda edição da disciplina de construção circular, eu tinha 7 ou 8 alunos e volta e meia tinha 50 pessoas de fora a assistir às apresentações com convidados que estavam ou estavam na América Latina ou estavam no Irão. Portanto, conseguia fazer a relação de trazer outros exemplos. E nessa circunstância de termos essa abertura, nós de repente percebemos que os antigos alunos estavam ali próximos e muitos deles, e alguns deles foram outra vez convidados. Por exemplo, uma das minhas alunas de orientação, a Dora, foi uma das convidadas que eu tive no Coisa, e ela fez o trabalho dela em 2004 sobre sustentabilidade, sobre estratégias de sustentabilidade, e continuou a trabalhar, até esta altura, continuou a trabalhar na área da sustentabilidade. Já esteve na Holanda, já esteve em Inglaterra, está agora em Espanha e tem trabalhado sempre na mesma área. E volta e meia recebo, pronto, eu acabo por ter ainda muitos dos meus alunos em contactos no Facebook, ou agora alguns já no WhatsApp, que é receber mensagens. E pronto, é sempre uma coisa que me deixa bastante contente. E que conselhos é que daria aos atuais estudantes que estão neste momento na Universidade do Porto e que tenham essa vontade de ser agentes de mudança? O que é que lhes pode dizer? Pensar que é sempre possível. Que quando se diz que uma pessoa não faz diferença, não é verdade. E eu costumo usar a imagem do Martin Luther King, mas também podia usar uma Nelson Mandela, em que é preciso, às vezes o agente de mudança é um catalisador. É alguém que faz com que os outros possam fazer coisas de maneira diferente. E, de certo modo, às vezes nós só precisamos que alguém nos ofereça outra perspectiva, outra narrativa. E podemos estar mais disponíveis, porque se pensarmos na história, é isso que acontece muitas das vezes, é quando nos é oferecida outra forma de ver, o novo mundo se abre e nós percebemos, não, mas por que nós sempre fizemos assim quando se pode fazer desta maneira? Eu acho que, por exemplo, com a reutilização, nós estamos um bocadinho nesse, é que temos que oferecer novas perspectivas. As pessoas perceberem que é possível. E se perceber que é possível, significa arranjar formas de o fazer, não é? Estruturas que o suportem. Portanto, alguém que está a começar agora, e eu acho que os nossos alunos, em muitos aspectos, têm mais possibilidade de ser agentes de mudança do que éramos nós há um quarto de século atrás, ou isto aqui é coisa há 35 anos. O tempo passa. Porque a questão do acesso às ferramentas está mais e ao conhecimento está mais facilitado. Claro que se entrarmos agora nas questões da inteligência artificial também temos de ter os nossos cuidados. Sim. Pronto, porque neste momento com a forma como a inteligência artificial está a fazer a produção de imagens, já ninguém acredita no que vê de antes era, eu quero ver para crer, como Santo Tomé, não é? Pronto. Neste momento... Para ver e já pode não crer. Isto é assim, neste momento, o ver em vídeo não coisa. Se eu não conseguir apalpar, já não sei se é real ou não. Portanto, temos esses problemas. Mas eu acho que as gerações que estão agora na universidade e que estão de saída têm capacidade e têm também responsabilidade de proceder a mudanças. Pronto, eu acho que posso deixar isso. Vou-lhe fazer a última questão. Se pudesse plantar hoje uma semente que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que semente seria? Sim, essa é difícil. Bondade. Semente da bondade. Eu acho que sim. E o altruísmo, de certa forma, menos individualismo. Eu acho que é uma das... Eu acho que as pessoas precisam estar mais com as pessoas. E acho que o Covid ajudou a perceber isso, da necessidade de coisa, mas que já está outra vez a esquecer e um certo isolacionismo. E eu acho que em muitas circunstâncias nós estamos mais preocupados com... E eu contra mim falo porque volta e meia estou bem preocupada com o meu ritmo de trabalho e que não sei o que mais, e já não estou a olhar para o outro. Eu acho que nós temos que olhar para o outro. E olhar para o outro na perspectiva de que o que eu possa fazer pelo outro também me ajuda a ser a melhor. Me dá a mim alguma coisa. E, portanto, se calhar a semente da bondade,
e da inteligência, que estava agora a pensar também. Há muita estupidez no mundo, portanto, bondade e inteligência. Clara, chegamos ao fim. Espero que tenha gostado de estar connosco. Quanto a nós, voltamos no próximo episódio do Alumni Mundos. Até breve. Obrigada.